Olá, hoje eu vou estar falando sobre um dos spin-offs de JoJo's Bizarre Adventures, especificamente o Kishibe-Rohan, o Kishibe-Rohan Wao Gokanai, ou Assim Disse Kishibe-Rohan, ou Thus Spoke Kishibe-Rohan. Tem várias opções aí, você escolhe a que você achar melhor. E essas histórias mostram que a mente do Araki é bem fértil mesmo. Eu confesso que o cara tem que ter loucura demais na cabeça, né, pra pensar nas coisas dessas. E falando em confessar, vamos pra primeira história. O Rohan estava doente depois de um acidente e foi passar um tempinho na Itália, em Veneza. Lá ele viu as igrejas e consequentemente as cabines de confessar. E ele tirou umas fotos e logo em seguida ele iria confessar os pecados dele. Qual o pecado dele? Tirar foto. Não pode tirar foto das coisas da igreja. Mas o que ele não imaginou é que ele estava do lado errado da cabine. Aquele era o lugar do padre e apareceu alguém para confessar. E como ele não podia perder essa oportunidade de ouvir uma história nova, afinal de contas, ele é um mangaka, ele quis ouvir a história do cara. Eu vou chamar ele de Espiga, porque o cabelo dele parece uma espiga de milho. Basicamente a história do Espiga é a seguinte: ele era um cara fudido na vida, não tinha nada, não tinha dinheiro, não tinha mulher. E ele tava lá trabalhando, carregando uns sacos de milho, um saco bem grosso, bem pesado. Até que apareceu um cara de aparência um pouco desfavorável, por assim dizer, pra não dizer mendigo. E aí ele já tava no horário de almoço dele e esse cara pediu comida, né? Aí o Espiga falou que só ia dar comida se ele trabalhasse. Mas aí ele disse que precisava comer pra conseguir trabalhar. Só que mesmo assim o Espiga não aceitou. Então o cara desconhecido acabou indo de qualquer jeito carregar o saco, mesmo sem ter forças aparentemente. E ele foi lá e pegou um saquinho pequeno que ele mal conseguia carregar. Até que o Espiga chegou assim: calma lá, amigão, nesse saco aí não. E arremessou um saco maior nas costas do cara. E aí ele, que já não tinha forças pra conseguir se manter em pé direito, foi lá e caiu. Mas antes de morrer ele se agarrou no pé do Espiga e falou que ele ia se arrepender de ter feito aquilo com ele quando ele estivesse no momento de maior felicidade da vida dele. Se passam alguns anos e o cara vira bem sucedido na vida, tá ganhando bem, tem uma esposa modelo e uma filha. Então ele tá lá brincando com a filha dele. Ela tenta tacar uma pipoca pra cima pra acertar na boca e não consegue. Que pena, a língua dela virou um demônio, que era aquele cara lá que morreu. Ou seja, ele foi parar nas bolas do Espiga e o Espiga foi lá e preencheu a modelo com tal do condensado, e aí o demônio acabou indo pro corpo da filha dele. E ele fala que foi ele que fez o Espiga ter tudo aquilo, ele que tava controlando tudo ali pelos bastidores, e logo depois propõe um jogo pra ele. E se o Espiga ganhar, ele vai aceitar que a vingança dele foi desnecessária e vai embora. Então o Espiga tem que acertar 3 pipocas na boca, igual a filha dele tava tentando fazer. E a altura do arremesso tem que passar do poste. Ele acerta o primeiro, acerta o segundo com um pouco de dificuldade, e o terceiro pega no ombro dele. Ferrou. Mas pô, como que você tá falando comigo? É isso que o Rohan pergunta pra ele. E ele vai ver por fora da cabine e tá lá o mendigo e o Espiga sem cabeça. O Rohan tá em reunião com um editor de mangás pra falar sobre um novo projeto. Aparecem uns fãs querendo autógrafo e o cara tenta expulsar eles, mas o Rohan já autografou na velocidade da luz. Creio eu que nesse momento ele tenha usado o stand dele. E antes de começar a reunião, o Rohan pede um adiantamento do salário dele, porque ele tá sem dinheiro. Afinal de contas, ele comprou não só uma, como várias áreas de uma montanha. Tudo isso pra fazer um estudo pro mangá dele, já que ele desconfiava que existissem kaijus naquela área. O cara não acreditou, obviamente, mas o Rohan disse que era verdade, que kaijus realmente existiam. Então, pra provar que ele não é maluco, ele falou da história de uma garota, a Naoko. Ela era filha de um homem bem rico e tinha um caso com um jardineiro da família. Relação essa que o pai dela não aprovaria se visse. E em um certo dia, o pai dela tava trazendo o esposo dela e o jardineiro já tava com ciúmes. Até que em um momento ela vê que o pai dela tá chegando e pede pro cara ir embora. E ele não quer e agarra ela. Nada como uma relação saudável. Ela dá um soco nele pra se afastar. Ele dá um tapa na cara dela e ela empurra ele. Daí ela começa a falar com ele e dizer que esse não é o jeito certo de agir. Mas espera lá, ele tá meio imóvel, né? Talvez assim, seja porque ele tá com um buraquinho, uma fendinha na nuca. A cabeça dele foi furada quando ele caiu em direção a essa bolsa com tacos de golfe. Obviamente, ela fica desesperada e tenta estancar o sangramento de todo jeito, tampando com fita, costurando, e acaba só jorrando mais e mais ainda. Enquanto isso, o pai e o esposo dela estão apressando ela pra sair logo do quarto. Então ela enrola o cara num colchão e coloca em cima de um armário. Aí o esposo dela abre a porta desconfiado e vê que ela realmente estava ocupada. O que eu não entendi foi só porque que ele não conseguiu ver ela engolindo o sangue do cara, mas ok, né? Anos depois, ela se casa com esse rapaz e continua mantendo o cadáver do jardineiro no sótão. Afinal, ele não parou de sangrar. Além disso, ele não envelhece. Caso o rosto dele seja borrifado com água, ele volta a ter a aparência que ele tinha quando ele estava vivo. Então a Naoko meio que desenvolveu uma paixão
pelo cadáver dele, o Rohan visitou essa área e logo de cara já encontrou a menininha que já sabia porque que ele tava indo pra lá e ela pulou pra atacar ele com uma bicuda e ficou por ali mesmo. Aí ele usou o Ravensdoor pra fazer ela esquecer dele e fazer ele ficar invisível pra ela e foi embora. Dessa vez, ele estava em reunião com a editora de mangá. De início, ela fala sobre comprar uns lotes em uma montanha, coisa que o Rohan já desconfia que talvez fosse ela tirando a onda com a cara dele no momento em que ele comprou aquele terreno, mas não era. Ela estava se referindo a um outro terreno que não era ligado por nenhuma estrada. Todas as pessoas que compraram aquele terreno compraram há 25 anos atrás. Não só isso, como todos eles se tornaram bilionários. Então eles foram pra lá com muita dificuldade. E perto da entrada do lugar, ela lembra que pra você ser admitido nessa vila, você tem que ser muito bem educado. Caso contrário, você vai ser expulso de lá. Esse garotinho aí recebe eles e guia eles pra sala de entrada do lugar. Pede pra eles ficarem à vontade e aí já começa o primeiro desafio de etiqueta, que é o de deixar os sapatos e o casaco no lobby da casa, pra não trazer a sujeira de fora pra dentro da casa de outra pessoa. Eles se sentam no sofá, a moça pega um chá, segurando o pires, algo que faz parte da etiqueta, mas eles já são surpreendidos pelo anãozinho dizendo que eles falharam e que podiam ir embora porque eles se sentaram no lugar errado. Os convidados, eles têm que se sentar nas cadeiras ou nas poltronas e não no sofá das pessoas que recebem os convidados. Ela pede por uma segunda chance, eles perguntam se ela realmente quer isso e dizem que vai ter consequências e ela aceita, e logo em seguida ligam pra ela avisando que o esposo e a mãe dela morreram em um acidente de carro. Oh my god. Ela ficou muito em choque com essa notícia e acaba pisando sem querer na parte preta do tatame, que é outra coisa mal educada. Então ela começa a ter uma convulsão. O Rohan já identificou o problema nesse lugar, usa o Ravensdoor no anãozinho pra ver o que tem de errado com ele e percebe que ele não é mal de verdade, que ele tá apenas sendo usado talvez pelo espírito da montanha. Então ele desativa o stand dele e fala que vai embora dali. O rapazinho fala algumas coisas que eu não me lembro agora, e quando ele menos percebe, ele acaba sendo surpreendido pelo que o Rohan disse, que ele tava descumprindo uma regra de etiqueta. Por quê? Porque ele pisou na linha do tatame. Só que ele usou o Ravensdoor nele para que ele não conseguisse ver essas linhas. O homem de 1,60 fica surpreso e acaba pisando mais uma vez em uma linha preta que ele não consegue enxergar. O que concederia 2 pedidos pro Rohan. E ele pede para desfazer o que tinha sido feito antes. Não sei como que eles reviveriam o namorado e a mãe da moça, mas é Jojo, né? Tá explicado. E eles vão embora dali. Tem o capítulo 4 e 5 e o 8 ainda, mas não teve nada muito bizarro neles, então eu vou só ignorar e ir pro 6, 7 e 9. Logo no comecinho desse capítulo, o Rohan quebra a quarta parede e se comunica com o leitor, falando sobre a história de uma família amaldiçoada pela noite de lua cheia, os Mochizukis. De início já começa mostrando o diagnóstico de um dos membros, especificamente a mãe, que tá com um câncer de colo, e depois pula pra uma noite na casa deles. E eles estão discutindo porque o pai não queria deixar nenhum deles sair de casa devido a uma maldição da família Mochizuki, que em todas as noites de lua cheia alguém morre. Ele cita o exemplo do avô dos filhos dele, que tinha alergia e morreu picado por uma vespa. Vendo que o clima ficou meio pesado, ele tentou amenizar as coisas falando sobre o bisavô e a bisavó que sobreviveram a todas as noites de lua cheia e se foram de velhice, e que o costume que eles tinham era de não sair da casa durante essas noites e apreciar a vista da lua. E é isso que eles fazem.